Senhor presidente, eu vou usar o horário também da liderança, mas de fazer um breve comentário sobre a mensagem do governador, aliás, a decisão do governador ontem, de editar mais uma resolução 06, que estima um corte, deputada Luciana, de 30% em todas as despesas que são despesas de custeio. Estas despesas de custeio já foram, o deputado Enio sabe disso, porque já foram objeto de debate aqui em 2011, quando nós tivemos o decreto número 31, que previa no mínimo 15% de corte de todas as despesas de custeio. Estimava-se aí uma economia de 480 milhões. Em 2012, o decreto 62/64 previa 20% para que nós tivéssemos uma economia de 60. Vossa Excelência, horário do PT. Obrigado, senhor presidente. Em 2013, nós tivemos o decreto 84/76, que previa 25%. Então saímos de 15%, fomos para 20%, chegamos em 2013 com 25%, estimando-se um corte de despesa de 200 milhões. Em 2013, houve uma grande dificuldade de se pagar aos fornecedores, chegando-se a quase R$1 bilhão, segundo a secretária da época, a doutora Josélia, R$1 bilhão de dívidas com fornecedores. Isso fez com que nós tivéssemos também uma estimativa de corte que chegou a R$1 bilhão e 100 milhões de reais. Agora, em 2014, estima-se para o próximo período que tenhamos 30% de corte novamente, e se estima que esse corte de 100 milhões some nesses quatro medidas, some R$1 bilhão 946 milhões de reais. E aí fica uma pergunta, deputado Enio. Vossa Excelência foi secretário de Planejamento. E eu não entendo que planejamento é esse. Porque se faz um orçamento que para o ano que vem se estima em cerca de 40 bilhões de reais. E para e passo se estima também o corte de despesas com aquelas de sempre, água, luz, telefone, combustível, diárias, mas que depois na frente acaba-se, claro, contingenciamento às vezes é necessário, né? Porque você faz o contingenciamento e depois na frente você acaba flexibilizando. Eu acho que isso aí o governo federal faz, o governo do estado faz. O que eu não entendo é que se nós pegarmos todos os dias os diários oficiais, ou o diário oficial, de todos os dias, todas as edições, desde 2011, todos os dias, ou praticamente todos os dias, nós vamos encontrar alguma despesa que estava nestas condições sendo contingenciada e sendo albergada por esses decretos, sendo flexibilizada. Então eu acho que se é para fazer isso, eu não entendo exatamente que tipo de planejamento você faz. Porque veja, nós vamos chegar aí numa situação que estas medidas certamente estão já prevendo um rombo no orçamento do Estado, desse final de ano. Ano passado nós tivemos o adiantamento da Copel e da Sanepar, de juros sobre capital e de dividendos, para que nós pudéssemos fechar o orçamento do ano passado. Tivemos também os 300 milhões da Sanepar, que foi um debênture feito para fechar junto com aqueles 786 milhões, fechar a dívida que a Sanepar, em tese, tinha com o governo e poder fazer com que chegassem a um acordo. Agora, é interessante porque nós vemos todos os anos essas iniciativas e em nenhum ano nós vemos o Estado conseguir fechar as suas contas sem que tenha que fazer novamente que para mim muitas vezes parece mais um jogo de cena, deputado Enio. Não sei se vocês concordam, mas parece mais um jogo de cena do que propriamente um planejamento. Porque não é compatível com a boa administração você ter um orçamento, ainda que nós saibamos que há uma queda de receita em todos os municípios, há uma queda de receita brutal no Estado, sabemos disso. O IPI do Estado também foi reduzido, o IPI dos municípios, a cota parte também está sendo reduzida, o ICMS está sendo reduzido, mas o governador do Estado, durante a campanha eleitoral, e agora tive a oportunidade, como Vossa Excelência também teve, de ler uma matéria bastante longa do governador, prevendo já um período muito positivo em 2015, com a entrada de novas indústrias, com o ICMS obviamente sendo arrecadado num volume maior,
com a contratação de cerca de mais 10 mil policiais, com não sei mais quantos mil professores, com a duplicação de 750 quilômetros de rodovia. Permite uma parte, senhor deputado. Já em seguida, deputado. Se tudo aquilo que está proposto for feito, aí eu não entendo como que você vai fazer esse corte aqui. Se esse corte é para ser levado de fato a efeito, aquilo lá não vai ser realizado. Até porque nós já estamos no limite, novamente, no limite prudencial. Lembrando que agora em novembro, e eu já tive a oportunidade de fazer uso das tribunas para falar sobre isso, em novembro vence o concurso que não é para vagas de reserva, não é para aquele cadastro de reserva, dos servidores que fizeram, as pessoas que se habilitaram para a Defensoria Pública, são 526 pessoas. Ora, desses cento e tantos já assumiram, cerca de 400 não assumiram ainda. Se não há condições de fazer com que assumam porque nós atingimos o limite prudencial, como que o governador, num dia, no domingo, traça um cenário maravilhoso para o Estado, com contratação de pessoal, com aumento de receitas, e já na segunda-feira faz um decreto reduzindo 30% dos seus gastos? Alguma coisa não está batendo. Ou não avisaram o governador, ou o governador não estava, no dia que deu a entrevista, talvez não estava sabendo desse decreto. Eu não sei. Deputado, lhe concedo a parte. Nobre deputado, quero parabenizá-lo pela sua intervenção, quando você mostra, Vossa Excelência mostra uma contradição gigantesca nesse governo. Na medida em que se fala que vai se fazer mais e mais, e se solta um decreto para que se contenha em 30% os investimentos e despesas do governo. Ouso dizer mais. Pela análise que tenho feito dos dados do Estado do Paraná, e tenho dito isso há muito tempo, o governo do Estado não dispõe o suficiente para pagar o 13º do funcionalismo. Aliás, resposta que não nos foi dada ao secretário de Fazenda quando perguntei a ele sobre isso. Ele disse que tinha um esforço concentrado, de forma muito elegante como ele é, tinha um esforço muito grande, estava fazendo o possível, mas não afirmou o seguinte: estamos fazendo isso. Dentro desse cenário, e pela experiência que já tenho, acredito que deve chegar nesta casa muito em breve um projeto de refis. Se já não está na casa, deve estar chegando um projeto. Até porque, como eu tenho certeza que o governo não tem dinheiro. De PVA de novo. Não tem dinheiro. Quando ele faz um movimento como ele faz, esse que Vossa Excelência anuncia, está na cara que ele está quebrado. Aliás, já vimos anunciando isso há muito tempo. Então, estou fazendo aqui uma previsão, economista é cheio de fazer isso, mas é uma previsão que deve estar por chegar nesta casa uma lei de refis, ou de isenção de PVA, ou de desconto, que irá fortalecer essa tese que é de Vossa Excelência, mas minha também, de que o governo passa por uma crise financeira nunca vista, como sempre dissemos, e que ele ocultou. Claro, normal, durante a campanha, ou mesmo nessa entrevista, tamanho otimismo das respostas que ele deu. Então, cabe esperarmos, mas eu acredito que o refis, ou algum tipo de política de isenção de vantagens a devedores, está por chegar para atender a emergência de caixa que nós sabemos como está. Deputado Enio, eu acho que talvez o líder do governo até possa fazer alguma alusão a esse projeto, ou a esse corte, mas eu acho que esse é um debate que nós devemos continuar a fazê-lo, até porque o tempo não permite, mas nós gostaríamos de fazer em paralelo uma outra também informação que nós temos e que é importante que nós possamos juntá-la a esse corte. O governo corta, na sua redução, as despesas de limpeza, conservação, energia elétrica, água, telefonia, reprografia, correios, vigilância presencial e monitorada, passagens terrestres e aéreas, diárias, combustível e manutenção de veículos. Mas não fala e compra de materiais de consumo permanente e novas aquisições e contratações que não sejam de caráter emergencial. Mas fala que vai comprar mais não sei quantos mil carros no ano que vem. Eu não sei exatamente isso, porque veja, deputado Enio, a Sanepar, que é uma empresa de governo, está fazendo, e amanhã eu quero tocar nesse assunto, porque hoje não vai ser permitido pelo tempo, mas está fazendo o comunicado ao mercado, fez esse comunicado ao mercado agora, no dia 10 de outubro, onde a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, está indo ao mercado buscar 100 milhões de reais para reforço de caixa para capital de giro. Ora, quem distribui 50% de dividendos, quem diz que está com o caixa extremamente confortável, não vai ao mercado buscar 100 milhões de reais para capital de giro. Não sei se procede, mas a informação que nós temos
é que a Sanepar, em setembro, já não conseguiu fazer o repasse para a Fundação de Assistência. E que estará, ou estaria, inclusive, com dificuldades, não sei se isso procede, para fechar a sua folha. Estas coisas se somam a esse corte. Porque o governo fala que vai fazer o corte, mas ao mesmo tempo que o governo diz que faz o corte, ele anuncia a compra de veículos. E está no Diário Oficial da última semana, faz uma alusão a uma possível, deputado Enio, concorrência, uma licitação, que gastará 98 ou 89 milhões, não lembro do número exato, 89 milhões de reais com o Detran, com as 106 Ciretrans, para fazer o controle monitorado à distância, ou seja, o controle eletrônico das Ciretrans, que dá 22 mil reais por Ciretran. Então eu não sei exatamente, porque hoje é feito por empresas de vigilância patrimonial. Não sei exatamente o que significa isso, mas uma coisa significa que o governo não está tendo medidas que sejam compatíveis entre si, eu não tenho a menor dúvida. Ou não tem dinheiro e está tentando realmente cortar, ou tem dinheiro e não está sabendo usar. A verdade é que o governador, quando vem a público e traça o cenário onde comprará veículos, pagará aumento salarial, fará a contratação de professores, de policiais, de pessoas para o IAP, para todos os lugares do Estado, fará a compra de veículos, duplicará rodovias, construirá escolas, não é o mesmo governo que corta 30% de custeio. Ou nós estamos com dois governos e ainda não avisaram que neste próximo governo não vai dar para acusar o atual, ou então alguma coisa aí com bastante dicotomia está acontecendo. É o mesmo governo. O governo do ano que vem será o governo deste ano. E o governo deste ano é o governo, deputado Romanelli, que está cortando 30%. Então não haverá como o governo do ano que vem acusar o atual governo de ser aquele que deixou rombos para o próximo ano. E aí nós vamos saber, aqueles que estiverem aqui vão saber, afinal de contas, com qual dos dois governos nós estamos falando. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.